Estamos aqui com o pastor Jonas Madureira e, como eu tenho dito, e nós, batistas e pastores, temos concordado com isso, uma mente que o Senhor abençoou, brilhante, sempre muito lúcido. Hoje ele esteve conosco falando sobre ideias em conflito. O pastor Jonas, ele tem mestrado em filosofia pela PUC, é doutor pela USP, entre tantas outras formações, mas foi muito legal ouvir sobre ideias em conflito de alguém com uma formação tão forte em filosofia, pastor. Obrigado por ter aceitado vir aqui falar sobre esse tema. Eu que agradeço, Alípio, é um prazer estar aqui. Eu já vou começar te apertando. Aqui Ótimo. O pessoal está acostumado que aqui a gente aperta um pouquinho, viu, pastor? Quando a gente senta aqui, a gente aperta um pouquinho. Ouvimos falar muito do afastamento do cristão da profundidade acadêmica. Por que isso aconteceu? O senhor consegue nos explicar por que o cristão ficou tão longe? Assim, acho que tem algumas explicações. Eu acho que talvez o fato da universidade ter se tornado tão hostil à visão de mundo cristã fez com que as pessoas se preocupassem mais em se nutrir da formação da universidade para viver no mundo da vida, no pragmático mesmo, né? Então, eu só vou para a universidade para estudar direito para ser advogado, estudar medicina para ser médico, estudar engenharia para trabalhar na construção civil. Então, eu fui dando exemplos aqui, né? Estudar psicologia para ser psicólogo, mas sem se preocupar em habitar o universo acadêmico, porque o universo acadêmico, por ser hegemonicamente anticristão nessa perspectiva, acabou se tornando um lugar, eu diria assim, que rejeita muito o pensamento cristão, a maneira do cristão fazer os seus aportes, etc. Então, numa tentativa de se defender, é sair. Eu acho que isso é o grande erro, na minha opinião, e é o que explica hoje esse vazio em termos de produção cultural, porque o que acontece quando há esse êxodo dos cristãos da universidade para a esfera pública, para a atuação meramente pública, é que você não tem formação mais de cultura, não tem produção de cultura, você tem reprodução e aplicação, mas você não tem criação. Então o que acontece? Os nossos juristas estão operando na esfera pública com material que não tem essa produção cultural cristã. Verdade. Então eles simplesmente entraram na esfera pública e usaram a universidade só para entrar na esfera pública. Eu acho que o desafio hoje é a gente criar pessoas corajosas, mas ao mesmo tempo competentes o suficiente para produzir cultura na universidade e fazer o contraponto. Então, oferecer uma teoria geral do Estado, porque imagina um jurista cristão escrevendo uma boa teoria geral do Estado, um bom tratado de direito constitucional, imagina uma introdução bem feita da ciência jurídica, de filosofia do direito. Eu estou usando só o exemplo do direito, mas isso valeria para engenharia, valeria para filosofia, para psicologia. Nossos psicólogos cristãos estão sofrendo. Verdade. Estão sofrendo porque o material todo que eles têm que aplicar lá, eles recebem de lá. Então, a gente não tem gente na universidade com competência. Porque não adianta nada também você se tornar professor universitário e ser medíocre, é pior. É melhor que a gente invista em mentes que sejam capazes de entender o valor dessa produção cultural no campus universitário, né? E não apenas a nossa contribuição fora, né? Seja numa empresa, seja numa repartição pública ou coisa do tipo. Eu acho que esse é um dos motivos, né? O outro motivo, e com ele eu encerro, é a nossa condição hoje nada, eu diria assim, encorajadora dentro da própria igreja para se fazer esse movimento. Parece que de dentro da igreja a gente encontra mais encorajamento para a aplicação do que para a produção. Então, é nesse sentido que eu acho que, assim como a gente tem investido em missionários para fora, para o campo missionário, tem o campus missionário universitário. Ótimo. E aí eu acho que a igreja precisaria ter a mesma consciência missionária de um povo transcultural para um povo intracultural, que é o povo da universidade, que é o povo que vai formar cultura, né? E dali vai sair muita gente que vai, inclusive, dar o tom da agenda cultural do nosso país, da nossa sociedade. Então, eu não sou assim, eu não entendo que seria, a gente teria que, sabe, aquela coisa de Pink Cérebro, vamos conquistar o mundo e dominar a universidade. Mas eu acho que é necessário ou necessária a presença de cristãos nesses universos para oferecer o contraditório.
Sim. Eu acho que a contradição ela é importante no debate público, ela é importante para a esfera do pensamento e ela é importante para salvaguardar de qualquer totalitarismo, que é a sedimentação de um pensamento único. Tem que ser o pensamento plural e o cristão tem que estar ali para apresentar o seu aporte. Eu estou falando mais de presença influenciadora do que presença dominadora, Entendi. controladora. Não é estar presente para ter poder. Ela está presente para ser sal, para ser luz, para salgar aquilo ali. E quando o senhor fala, eu fico pensando que esse ambiente é hostil para o cristão, porque ele precisa ser muito bom para conseguir ter voz. Já se começa também o lado acadêmico muito preconceito com o cristão, não é, você pastor? sabe, Alípio, o que você falou é tão importante, que esse ambiente que hoje é tão hostil, é hostil porque ele em si, é que ninguém para fazer essa análise assim detidamente, mas ele em si é uma reação a uma postura inadequada de cristãos, Isso. que é chamado de dualismo. Então o dualismo fez os cristãos pensarem assim: o secular é do maligno, jaz do maligno, para usar até a expressão bíblica, e o que é tudo que está dentro da igreja é sagrado. Então essa diferença entre sagrado e profano, que não enxerga o reino de Deus à luz de toda a criação, que não tem uma visão ampla do reino de Deus, então compartimentalizou o reino de Deus apenas a esfera da igreja, e não conseguiu enxergar o reino de Deus para além do contexto da igreja. Tá certo? Então aí você tem esse dualismo do tipo: eu não me interesso por essas coisas da esfera secular, eu me interesso só pelas coisas do sagrado. Aí a gente traduz isso até em música, né? Eu quero é Deus. Então aí vem pra cá. Só que o que acontece? Quando você despreza esse lado de cá e diz que isso aqui é o melhor, esse lado de cá vai reagir. O secularismo, Alípio, é dualismo invertido. Olha. É a virada da moeda. É dizendo o seguinte: nós somos os seculares. Então é isso aqui. No secular também não entra o privado. Não entra a crença religiosa. Sua opinião cristã não interessa aqui no nosso meio. Dê sua opinião na igreja. Uma reação à nossa ação. A nossa ação. Então a primeira ação foi de sair da influência expressiva e desprezar. E então esse lado de cá ele só repete a mesma coisa, o mesmo movimento dualista, né? De desprezo pela igreja, desprezo pela religião cristã. O secularismo, Alípio, não é uma reação contra a fé. É um erro achar que o secularismo é uma reação contra a fé. O secularismo é uma reação claramente anticristã. Por isso que eu estou falando que é uma reação ao dualismo cristão. Sim. O secularismo não arranha o muçulmano, o islâmico. Verdade. Eu estudei na Alemanha, no andar aqui embaixo ficavam os estudiosos, né, de Averroes, etc., os filósofos árabes. E é impressionante, numa conversa que eu tive com um deles, e a gente estava discutindo sobre a questão de secularismo, etc. O secularismo é um problema para o cristão. Que coisa. Não é um problema para o muçulmano. Não é um problema para ele. Então, a gente às vezes compra um discurso, e esse é o problema hoje, né? Então, o secularismo, ele é uma rejeição do cristianismo, ele opera num contexto principalmente universitário. Eu sou um cristão, eu estou num ambiente animoso. Então, para contribuir com isso, o que eu faço? Não me envolvo. Não, é aí que eu acho que os cristãos precisam encarar esse ambiente secularizado como um ambiente em que ele tem uma missão a cumprir. Em primeiro lugar, resgatar a presença, que é a presença que vai quebrar o dualismo. A presença vai dizer: mas tem cristãos aqui também produzindo para a cultura? Nossa, eu nunca imaginei que um cristão poderia se preocupar com um não cristão assim. Que legal. Eu pensei, e ele não está querendo me converter. Que legal. Ele está fazendo tudo para a glória de Deus. E ele está me abençoando, mas no fundo ele está dizendo: eu estou fazendo isso para Deus, não está fazendo isso para mim. Que legal. E eu estou sendo atingido com uma coisa tão interessante por ele. Então esse tipo de cristão a gente precisa forjar nas nossas igrejas. E para isso a gente precisa mostrar para os nossos membros que a vocação pastoral ela é específica para determinadas pessoas. Outras vão desempenhar o serviço no reino de Deus para fora, e é importante que elas entendam que elas podem servir a Deus no campo do trabalho dela, como um C.S. Lewis, por exemplo, professor de literatura. A gente comentou isso, né? É um professor de literatura influenciando tanta gente naquele contexto da Inglaterra ali, né? E produzindo ali na universidade, influenciou não só a gente de fora da igreja, mas influencia a gente que é pastor, chegou na gente até hoje. Até hoje. Então a gente tem que encorajar os membros de nossas igrejas a perceberem que o dom que Deus deu para elas não pode ser para elas ganharem dinheiro apenas.
não é só para você ser feliz e você ter os recursos que você precisa para ser uma pessoa e constituir sua família. Deus te deu esse dom para você salgar, para você ser luz, para você fazer a glória de Deus anunciada entre os homens. E isso só vai acontecer se você não colocar os seus dons debaixo da cama ou lá em cima da estante, no lugar onde ninguém vai encontrar, ninguém vai ver. Tem que ser lá, no embate da esfera pública. Só assim a gente quebra o dualismo sagrado e profano. Que legal. E aí, isso me traz outra pergunta, pastor, e essa é a minha última. Depois, se o pastor quiser fazer as considerações finais. Como a gente não está produzindo, para o aprendizado, a gente precisa recorrer a material que não foi produzido com consciência cristã. Legal. Como é que eu lido com isso? O que eu devo, o que eu não devo ler? Ótimo. Como trabalhar essa questão? Sua pergunta é muito boa. Eu já vi muita gente dizendo assim, não vou ler esse livro porque esse livro é satanista. E às vezes a pessoa compra uma ideia de que era satanista, mas no fundo nem é satanista. Mas às vezes a pessoa, o autor é um ateu, ou sei lá, professa uma religião contrária à religião cristã. Então, em geral, esse tipo de raciocínio, ele não contribui para o reino de Deus. Né? Não contribui para o engrandecimento dessa que a gente tem exigido dessa alma do cristão que precisa produzir cultura. A gente tem que produzir cultura, a gente não pode consumir cultura, tem que produzir. E eu acho que isso acontece porque a gente não consegue mais lidar com o contraditório. A gente precisa reaprender a lidar com o contraditório. A gente precisa reaprender a experiência da igreja primitiva, né? Até no trato com as questões mais anticristãs, né? Então eu olho para a igreja primitiva e a gente vê uma igreja debaixo de um império, que é o Império Romano. Do ponto de vista da sexualidade, o Império Romano não tinha um ordenamento cristão, pelo contrário, você tem talvez essa perspectiva, né, da união do mesmo sexo como sendo algo assim tão normal, que para um cristão não era. Você vai ver que Paulo vai chegar a comentar lá em Romanos 1 e tal, você vai ver que a Bíblia tem uma clareza com relação à questão da sexualidade, né? Mas você não vai ver nenhum cristão primitivo dizendo assim, o imperador é homossexual, ou coisa do tipo. Você não vai ter. Eles têm a pauta é outra. A pauta deles é o evangelho. E eles sabem que eles têm uma ideia de família, de sexualidade muito clara, ensinada pelas escrituras. Eles têm um posicionamento com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver que eles sabem conviver com a sociedade, sabem discutir. Os pais apologistas estão aí na história para serem estudados, para mostrar o quanto eles defenderam a fé cristã na arena pública. E o que a gente precisa é disso hoje. A gente precisa de cristãos que sejam capazes de ser apologistas. Apologistas que vão trabalhar nesse universo público, da esfera pública, lidando com o contraditório, sem ao mesmo tempo aquele pensamento totalitarizante, né, ou totalitário, né, de pela violência ou pela truculência obrigar alguém a pensar como você pensa. Não, o cristão ele precisa saber administrar bem os argumentos, saber administrar contextos e saber, sobretudo, numa discussão, saber o que ele concorda e o que ele discorda. Ou seja, não é porque uma pessoa tem um argumento que ele discorda que todos os outros argumentos ela tem que também discordar. C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante, não é porque você é cristão, você tem que dizer que todas as outras religiões são falsas. Você tem que dizer que naquilo que o cristão diz uma coisa e as religiões dizem outra, completamente diferente, seja o cristianismo verdadeiro e todas as outras falsas. Naquilo que se diz, mas não em tudo que se diz. Uhum. Então ele vai dizer que há coisas que um budista pode dizer, um espírita pode dizer, e até mesmo um ateu pode dizer, e um cristão não precisa, porque eles têm uma convicção de fé diferente, discordar. Sim. Exemplo clássico, né? 2 mais 2 é igual a 4, né? Porque essas pessoas todas têm uma crença diferente que você vai discordar. Não, eu discordo, 2 mais 2 é igual a 4, você é budista, você é espírita, você é ateu. Não faz sentido. Então o cristão ele tem que aprender a conviver na esfera pública e saber lidar com o contraditório, mas ao mesmo tempo também apresentar o contraditório. Tem muito cristão que parece só responder perguntas.
Mas quem foi que disse que cristão não sabe também fazer boas perguntas? Sim. Tá entendendo? A gente tem que jogar as boas perguntas que a gente tem pro lado de lá. Só que ali, boas perguntas demandam pensamento. Sim. Tem que gastar tempo pensando. E é isso que eu acho que é a mensagem mais importante dessa nossa conversa. Precisamos voltar a pensar e acreditar naquela velha máxima de que Deus não tirou a nossa inteligência, mas tirou o pecado. Isso sim Ele tirou. A inteligência permanece. E a gente tem que, de alguma forma, glorificar Deus com o dom que Ele nos deu, que é a inteligência. Amém. Pastor, muito obrigado. Foi maravilhoso ter você aqui conosco. Queremos te encontrar aqui outras vezes, porque em Boas Novas a gente sempre se encontra, pastor. É um prazer.